mais um De Frente com a Fera. Meu nome é Prof. Gordinho e eu estou aqui nesta tarde para dizer que sim, eu sou um cientista mesmo das humanas, tá? Porque esse preconceito de dizer que é só as exatas que podem ser cientistas é mentira, tá? Eu fiz pesquisa na faculdade, tá bom? Sou cientista das humanas. O professor Gordinho, beijo. Oi, meu nome é Gabi Borsatti, eu sou do segundo ano do ensino médio e eu sou uma das novas hosts. Aê! Seja bem-vinda! Olá, meu nome é Miguel, eu também sou um novo host aqui, eu tô aqui pra tentar ganhar um pouquinho de nota em química. Aê! Seja bem-vinda! Bem-vinda não, bem-vindo. Desculpa, é o gênio, deixa aí, a gente é fluido. Sem problema. E nós estamos aqui de frente com ela! Ela, que é a nossa Doc, gente, a gente tá com um time de química nessa escola invejável, parece universidade, tá parecendo Unicamp isso aqui, gente, tão bom que tá. Então, assim, nós estamos com ela, a nossa professora de química, a doutora Camila. Uma salva de palmas para esta mulher que está aqui com a gente. Obrigada, gente. Dr. Camila, vou chamar você carinhosamente de Dr. Camila. Dr. Camila, você está preparada para o De Frente com a Fera? Tô preparada. Na verdade, nós aqui estamos preparados para estar de frente com a Fera, né? Ah, gostaram dela? Essa foi boa, gostou aí, chefe, né? Boa, coisa boa. Vamos começar então aqui com as nossas perguntas. Primeira delas, a gente hoje vai falar sobre pesquisa e desenvolvimento no meio acadêmico. E para isso chamamos a pessoa que está no topo da cadeia alimentar, que são os doutores, e a gente vai explicar para você hoje como é que funciona isso. Você que está querendo emergir neste mundo acadêmico, o quanto nós, meros mortais, estamos na base da cadeia. Nossa, tá chique isso aqui. Vamos lá, gente. Para começar, então, Camila, explica pra gente, por favor, quais que são os critérios que são considerados durante a avaliação de um candidato para pós-graduação. Então, a gente sabe que os meninos aqui na escola estão aprendendo educação básica, que a gente chama. Aí vem os mero mortal, igual a gente aqui, igual a gente, não igual eu, né? Igual a mim, que sou um professor graduado, né? Tenho aquela situação. E depois da graduação, existe vida pós-graduação? E depois da graduação, como é que funciona pra gente ir pra pós-graduação? Vai, vamos lá. Os critérios, eles variam bastante de acordo com qual lugar você vai fazer sua pós-graduação. Então, por exemplo, qual universidade, e dependendo do curso da universidade, cada um cria suas próprias regras, tá? Mas na maioria das vezes são 3 critérios. Então a gente tem que pensar qual foi o seu histórico escolar na graduação. Ixi, é importante notas, então. Notas. Nossa, comece a anotar aí, gente. Vai anotando. Tirar boas notas, é importante. Qual foi a sua produção científica durante a graduação? Essa é uma parte que eu fico triste, não gosto de lembrar da minha faculdade. Se você já fez uma iniciação científica durante a sua graduação, se você conseguiu publicar um artigo, um paper, um capítulo de livro, isso conta ponto. Faculdade, então, não é só barzinho, né? Não. Faculdade é estudar, né? Sim. Mas o que manda mesmo é sua nota da prova. Eita, delícia. Quer dizer que tirar boas notas em prova é importante, professora? Sim. Nossa, que interessante. Não acaba com o ensino médio. Não acaba só no ensino médio, só pra entender todo mundo aí, né? Eu já entendi que assim, eu comecei errado, né? Já comecei meio torto. Já começou. Mas assim, quais são as fontes de incentivo que os estudantes têm pra fazer uma pós-graduação? O incentivo financeiro, você disse, Isso. certo? Tá. Pensando em incentivo financeiro, ele pode variar de estado para estado. Mas aqui no estado de São Paulo, quando a gente faz bem uma forte, né? bolsa, os pesquisadores são bolsistas, tá, gente? Então, a gente recebe bolsas na iniciação científica, pode vir da própria universidade. Na pós-graduação, a gente tem 3 órgãos principais, que é a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tem a CNPq, que é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a mãe de todas, a FAPESP, que é a nossa aqui de São Paulo, né? Só de São Paulo. Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Que todo mundo quer essa, porque não sei por que todo mundo quer essa, você sabe? Porque se lá na faculdade... A FAPESP é a que tem a maior bolsa. Chega a Então, ser até meio medalha de ouro, assim, né? Você faz pesquisa científica, fala, qual que é a sua bolsa? FAPESP, o cara fala, tá grande, é o FAPESP. E aí, pra você ter uma ideia, a FAPESP, a bolsa de pós-graduação, de pós-doc, aliás,
Não, já pensei adiante, né? É. Mas a de doutorado é cerca de R$4.000 por mês. O que é uma vergonha, né? Vamos conversar assim. E o pós-doc, R$8.500 sem pagar imposto. A gente começa a conversar um pouco, né? Porque assim, se você parar pra pensar e colocar as maiores mentes do país pra pesquisar, o que é extremamente importante, dedicação exclusiva que não pode dar. Porque as pessoas falam assim, mas aí os doutores podem dar aula. Não pode, é só pesquisar. Porque se você começa a ter vínculo empregatício, né? Já corta a bolsa. Então assim, só pra você ficar parado estudando, 4 mil... Eu sei que, tipo assim, a gente vive num país, né? É que eu acho que quando a gente compara com todos os outros incentivos que tem, 4 mil é muita coisa, mas quando você vai parar pra pensar mesmo... A gente pensa, tipo, num jogador de futebol. Quanto que ganha um jogo? Qual time de futebol, um jogador de futebol ganha R$4.000? Entendeu? A Duda tá lá dizendo, não fala de jogador de futebol. Porque assim, aí você pensa que um doutor... né, que está desenvolvendo pesquisa, que está trazendo benefício para o país, está desenvolvendo ciência, a gente está saindo da fonte primária para ir para o estudo e um cientista ganhando isso, vamos torcer para que isso aumente muito mais, né? Não, mas com certeza, mas a sociedade não tem essa visão, né? É verdade. Porque eles não entendem o que é uma bolsa de pós-doc ou uma bolsa de pós-graduação. Então eles falam assim, nossa, fulano... A bolsa de mestrado, agora eu não sei, vai aumentar agora. 2 e pouco, vai para quase 13 agora. Eu fiz um mestrado com bolsa de R$1.500 por mês. Dedicação exclusiva. Exclusiva. Aí você paga aluguel, paga comida. Só dá pra morar em república, não tem como. Eu acho que também é tipo um reflexo um pouco da nossa cultura, né? Que não tem tanto incentivo assim à educação como cultura mesmo, que a gente faz por fazer, não por gosto de aprender, né? Mas a sociedade também não consegue entender o que tá sendo feito. Eles são assim, nossa, fulano tá fazendo mestrado, tá recebendo, eu tenho que pagar meu MBA. Fora quando colocam da sociedade ainda algumas falas, colocam as pessoas estudantes, os desenvolvedores, os pesquisadores contra a sociedade, como se eles estivessem lá só ganhando bolsa. Isso. Né? Para a sociedade, primeiro, aumentar essa ajuda, eles primeiro têm que entender o quão importante é uma pesquisa, né? A gente ainda não tem tanto essa noção do quão importante é como uma sociedade. Porque como a Gabi disse, a gente não tem tanta cultura da educação aqui no Brasil. É precária demais, né? É muito precário. E só pra gente deixar a título de curiosidade, só pra você entender quais são os graus, a gente então tem formação básica, tá, gente? Só pra entender aí. Depois a gente vai pra graduação. Aí depois a gente tem um foco de diferenças aí entre lato sensu e stricto sensu. E daí na pós-graduação, que é esse vida após a graduação que a gente brinca, na stricto sensu, que a gente chama lato sensu são as especializações. Na stricto daí vai primeiro mestrado, depois doutorado, depois pós-doc, que daí a gente tá falando dessas bolsas e aqui a gente tá com uma doutora, olha o nível do negócio. Mas vamos continuar aqui com o nosso papo com a Doctor. A gente tá com a do topo, a gente tá aqui com o predador, entendeu? Vamos lá. E ainda falando desses projetos, a gente queria saber quem são as pessoas que podem participar dos projetos de pesquisa de pós-graduação. Tá. Todo mundo que tiver uma graduação, não importa onde for, ela pode participar de qualquer processo seletivo para fazer uma pós-graduação. E assim, pensando numa universidade pública, tá? Se a gente fosse pensar, eu fiz uma particular, mas eu quero ir para pós-graduação, por exemplo. Não tem problema nenhum. Você pode ir lá, fazer a prova e, normalmente, pelo menos no meu programa de pós-graduação, lá na UFSCar, você tem uma nota mínima para passar. Então, no mestrado, a nota mínima era 5. Se eu tirei 5 na prova, não interessa de onde eu veio, eu posso fazer a pós-graduação. Se você tira 5 numa prova, você entra no curso, mas você não vai conseguir bolsa. Então, você pode fazer, você faz sua pós-graduação, mas sem receber. A gente diz que é tipo quase suicídio, né? Porque você estuda sem bolsa. Você vai ter que trabalhar para se sustentar e tocar o seu projeto de pesquisa. Porque eu não sei se vocês têm essa visão. Sabe quando aparece assim no Jornal Nacional? Tipo, cientistas desenvolveram uma nova bactéria capaz de destruir plásticos. Então, quando aparecem essas manchetes, você imagina, não sei, a maioria das pessoas imagina que é uma empresa que desenvolveu. Não. É um aluno de mestrado, de doutorado, ou uma equipe
inteira, que demorou anos para aperfeiçoar, entendeu? Eu sempre penso num laboratório muito chique, com as pessoas pesquisando. Mas todas felizes. Eu também, eu penso tipo, em Oxford, Felizes, sabe? nossa. Camila, diz pra mim uma coisa. Quando a gente tem uma ideia de... Essa palavra pesquisa, ela tem uma ideia muito de... pesquisa no Google. Como se pesquisar fosse procurar uma palavra e alguma coisa já está pronta para chegar, né? Primeiro, como que isso desvirtua um pouco do que é pesquisa de verdade, né? Vamos combinar. E se a universidade é o único lugar que a gente pode pesquisar? Ou a gente tem outros espaços de pesquisa? Tá. O pesquisa no Google é um negócio bem simplório, né? Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, desenvolver alguma coisa, ele é um trabalho muito árduo. E normalmente você está atrás de uma coisa que ninguém sabe. Então, é difícil. Então, geralmente a tua pesquisa começa quando a gente coloca no Google e não aparece resultado. Exatamente. Ou quando você acha, tipo, muitos artigos falando sobre alguma coisa, mas nenhum chega na resposta que você quer. Então as pesquisas são... Começa quando a pesquisa do Google acaba. E elas são as respostas quando a gente pesquisa. Quando nós, meros mortais, pesquisamos, a gente acha a resposta, é tudo o trabalho deles. Tá vendo? Isso é uma boa. E as pesquisas também parecem um pouco com as questões do gordinho nas provas, né? Isso, gente. Vai começar a exposição aqui, gente. Ô, diretora, o que tá acontecendo aí, professor? Começou aqui. É sempre ofensa com o gordinho, gente. Eu acho que vamos focar na doutora, gente, pelo amor de Deus. Talvez você ia comentar que quando é mais de 3 pessoas que falam, talvez o problema esteja em você. Meu Deus, gente, corta essa parte. Mas a pesquisa, ela pode começar em algumas instituições até no ensino médio. Então, tem escolas que têm um processo de iniciação científica desde o primeiro, segundo, terceiro colegial. Eu tenho trauma com isso também. Mas a maioria das pessoas tem um contato com a pesquisa quando entra na faculdade. Então, você vai ter acesso às iniciações científicas. Então, você entra aí dentro do seu departamento, na sua universidade, vai ter... Na área de exatas, vários laboratórios. Acho que na Humanas também é laboratório. Tem, laboratório também. Só que não é laboratório. É só uma sala. Deixa quieto isso. Eu vou ficar quieto, eu não vou desrespeitar a doutora. Não vou desrespeitar a doutora. Não tem laboratório de Humanas. É só uma sala, Verdinho? É só uma sala. Mas assim, não é assim que funciona. Tem muitos livros também. É verdade, muitos microfones, podcasts, essas coisas. Aí você tem acesso a vários laboratórios. E aí você vai conhecendo um pouquinho de cada área. E aí você decide se você gosta disso, qual área, porque dentro de uma graduação existem N áreas. Mas o forte mesmo das pesquisas estão na pós-graduação, né? Sim. É porque hoje já tem bastante repertório para isso. A iniciação científica é o estagiário. É o próprio nome. Ou seja, tudo que você faz está errado. Entendeu? Você pode... Vai virar corte essa, certeza. Meu Deus. Se você é estagiário, você tá errado. Exatamente, gente. Assim funciona. Assim, eu acho muito legal essa parte assim de incentivo em pesquisa, principalmente na universidade, pelo que você disse é mais comum. Mas eu também já ouvi falar de pesquisa em empresa privada. E qual que é as diferenças assim de uma pesquisa em universidade e em empresa privada? Pô, isso é bom. Tá. O que acontece? Na universidade, toda a pesquisa é desenvolvida com dinheiro do governo, tá? Então, tudo que você descobre lá é de domínio público. Você escreve artigos e publica, e isso fica disponível para o mundo, tá? Quando você tem uma pesquisa privada, uma empresa, por exemplo, ela... Mas, só te cortando, porque isso acontece até nas universidades particulares? Elas são de domínio público? Ou não? Essas daí são da universidade particular? Elas, a partir do momento que elas publicam, é domínio público. Olha que legal. É porque a bolsa também é... quem paga manda. Quem paga é verdade. Desculpa, continua. E muitas vezes, por exemplo, a Uniso. A Uniso tá com os laboratórios... Não, é propaganda. Beijo, Uniso. Patrocina nós. Ela tá com os laboratórios enormes. Quando a gente vai para congresso, a gente vê, tipo... Oscar, Unicamp, Unesp, Uniso. Tá, tipo, começando a aparecer lá na frente vários da Uniso, Que legal. Isso é bom. Eles... Quanto mais pesquisa, melhor pra gente, né? Sim. Então, na maioria das vezes, não sei se é o caso da Uniso em si,
Mas o financiamento de equipamentos grandes, na maioria das vezes, é pela FINEP, que é um programa do governo. Olha que legal. Financia equipamentos para pesquisa, Interessante isso aí. Porque é do interesse público que as pesquisas aconteçam. Né? Exatamente. Mas não é só as universidades. Daí, quando é a pesquisa privada... Na privada, normalmente sei lá, uma indústria de cosmético quer saber como pode usar tal material sem causar alergia. Aí ela paga a universidade, por exemplo. A universidade faz essa pesquisa e dá o resultado só para ela. Ou ela cria um departamento de pesquisa e desenvolvimento próprio, e aí ela compra equipamentos, faz projetos, mas todos os resultados são dela. Eu tinha entendido de uma forma errada. Eu achei que, tipo assim, a pesquisa de empresa privada, perdão, ela acontecia, tipo, diretamente. Tipo, chega em um pesquisador exato, mas até em universidade. Então, eles pagam universidade Pode ser. para fazer uma pesquisa. Isso é interessante. Não necessariamente eu pago a universidade, eu posso chegar para um laboratório. Imagina que você é um chefe do laboratório de pesquisa, que é um professor da universidade, ele fala, viu, eu quero que você desenvolva isso. Aí vocês acordam um valor, sei lá, 50 mil reais, tanto tempo, eu faço isso e te passo um relatório. Assina um acordo de confidenciabilidade. E aí, a sua pesquisa vai ser dele. Isso é muito bacana a gente deixar bem claro, porque muitas vezes as pessoas pensam que pesquisa é só... Cara, tudo que a gente descobre, tudo que a gente compra, perfume, shampoo, principalmente agora que a gente tá com a Camila aqui, que é uma doutora em química, a gente sabe que tudo isso passou por alguém fazendo pesquisa. E é interessante que, como que aí são conversas que a gente tem até como professor e os próprios alunos em si, o quanto é importante desde cedo a gente incentivar os alunos a pesquisar. Sim. Então, quando a gente pede para vocês, façam tal pesquisa, façam tal levantamento, não é copiar não é só copiar o Wikipédia, né? Simplesmente a gente já tá motivando desde cedo a questão da própria pesquisa, né? Eu prefiro muito mais fazer uma pesquisa ali do que uma atividade de casa ou uma prova, né? Porque ficam reclamando do gordinho, né? Prova difícil. A culpa não é nossa, né? Mas assim, eu acho que a pesquisa, você consegue adquirir mais conhecimento até do que estudando para uma prova. Às vezes você estuda para uma prova, um dia antes, uma pesquisa, você tem que ir atrás, né? Você não vai lá, tipo, decora uma coisa, não é? Mas nas nossas eletivas e nossos itinerários já tá começando a ter esse quadro de avaliação, né? A gente não tem mais prova, né? Sim. A gente já vai para um campo de fazer um relatório científico, CNPq, o Henrique que tá fazendo isso também, né? Isso é legal. Nessa questão aí que ela até falou, empresa de cosmético, com o Marcelo, a gente teve que pesquisar sobre cosmético aí, teve que aprender algumas coisas sobre... Fazendo pesquisa mesmo, porque não é fácil de encontrar, tem que entrar em artigo, assim. Sim. As pessoas vão aprendendo, né, Camila? Tem jeitos específicos de encontrar artigo no Google, não é só você digitar. Você tem que entrar pelo menos no Google acadêmico, aí abre uma aba diferente. E, gente, é lindo. Vocês digitam lá, aparece N artigos. Tem a Cielo também, né? Que é um site de assim, artigos brasileiros, assim. Mas mudando um pouquinho agora, porque eu quero conhecer... Você faz desculpa. Eu não sei se o que eu tô falando agora é muita bobagem, mas tipo, eu acho que pelo menos com a pandemia a gente viu que quando tem muito incentivo financeiro, as pesquisas acontecem muito rápido. Que, tipo, a gente tem uma ideia de que pesquisa demora muito. Mas aí a gente viu, quando o mundo inteiro se colocou, vamos lá, vamos pesquisar, foi um ano. Vamos lá. O problema é que temos picuinhas no meio acadêmico. Então, o que acontece? Muita gente... Esses bastidores do mundo acadêmico. O pessoal publica os artigos... Momento fofocando do espaço acadêmico. Isso acontece demais. Eles publicam e colocam tudo, porém não colocam o pulo do gato para chegar em algum produto, por exemplo. Então, desenvolvi um material novo, fiz assim, assado. E aí, tipo, eles não mentiram nada, falaram exatamente. Mas não falaram, por exemplo, que no dia que eles fizeram, a temperatura da sala era 25 graus. E aí, quando você faz com 30 graus, dá errado. Ou, nossa, a umidade do ar estava diferente, aí deu errado, entendeu? E lá, é difícil, né? E aí, o que acontece? Isso barra a produção. Porque se todo mundo falasse exatamente, lindamente, como é feito, o desenvolvimento ia ser muito mais rápido. Porque aí um cara lá na Indonésia ia pegar o meu trabalho e ia falar, que legal,
e faz, e consegue pensar em outra aplicabilidade que eu não consegui pensar, e rolaria. Agora, o que acontece na pandemia? Todo mundo pensou, caramba. Vamos salvar vidas, né? Ou a gente trabalha junto, ou a gente morre. Exatamente. Então, todo mundo vai lá publicando certinho, porque quer vacina. E olha que interessante, a gente salvou vidas e ganharam muito dinheiro, né? Então, porque muitas vezes é o dinheiro que manda em tudo, né? Sim. Mas aí quando a gente consegue salvar vidas, a gente também consegue ganhar dinheiro. Então dá pra fazer as duas coisas, dá pra alimentar o mundo e ganhar dinheiro. Dá pra cuidar das pessoas e ganhar dinheiro. Dá pra curar a doença e ganhar dinheiro. Não, ninguém vai, mas o problema é quando a gente só quer ganhar dinheiro, né? A questão é que assim, né? Às vezes, o ser humano, ele tem essa questão de ganhar muito dinheiro, tem muito ego, né? Muito egoísta. A gente percebe isso. Mas agora eu quero conhecer a vida de Camila. Vamos colocar a vida vamos abrir a vida da doutora aqui pra gente. Vamos começar a falar agora, perguntando as coisinhas, detalhes. Eu conheço algumas coisinhas, poucas, porque a gente conhece a Camila há vai fazer 1 ano e pouco já, né? 1 ano e pouco. Começou ano passado. Eu não me dá aula. Então a Camila agora, ela tá na parte do fundamental aqui com a gente e no terceirão, né? Agora a gente vai começar a esmiuçar um pouco. Quem é a Camila? Proctor Camila. Começa, Gabi. Começa a destilar essas coisas. Faria tecnicamente agora, destile. Faça a separação eletromagnética, tô lembrando. Faça a separação. Decante. Centrifúgio. Meu Deus! Natação. Todas as palavras que você ouvia. Eu lembrei agora. Faça a regra de 3, estequiometria. Então, o que te fez querer fazer uma pós-graduação? Existe a ideia, assim, que a gente faz a pós-graduação porque fez uma iniciação científica que se amou e falou, não, eu quero isso pra minha vida. Existem as pessoas que terminou a graduação, não arranjou emprego, mas passou na prova de pós. Aí você vai pra pós. Foi o meu caso. Quando ela contou pra gente, a gente ficou, Camila, qual foi? Eu pensei, não, eu vi Einstein falando comigo. Aí ela falou assim, não arranjei aula. Era desemprego ou fazer pós-graduação? Pós-graduação. Vamos fazer pós-graduação, exatamente. Aí eu terminei o mestrado e aí também não arranjei emprego, não teve um tempo de emprego. É que 1 semana depois que eu defendi, era a prova, já fiz, passei com bolsa. É que ela tá falando como se ela estivesse se desmerecendo aqui, né, gente? Porque a gente tá falando que ela fez uma prova de bolsa, que passou com bolsa, passou na prova, na UFSCar, mestrado. Isso não é tipo, eu tô desempregado, tô fazendo nada, vou ali, vou fazer alguma coisa. Não, gente. A gente tá falando de um cérebro poderoso que falou assim, eu não arranjei um emprego, mas eu tenho um cérebro poderoso. É isso, tá, gente, que a gente tá conversando aqui. Tinha entendimento da capacidade. Parece que ela tá dizendo assim, eu não tô fazendo nada, vou fazer um mestrado. Não é assim, tá, gente? Mas tem pessoas que você vê claramente a diferença que era pra pessoa fazer uma pós-graduação. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fez porque ela queria, assim, desde sempre, eu quero pós-graduação, eu quero ser professora de universidade pública, é o sonho dela. E ela tá hoje na Alemanha fazendo o pós-doc, então ela já fez mestrado, doutorado, está no pós-doc pela FAPESP, na Alemanha, fazendo um dispositivo, é tão bonitinho, é um reator para você captar o CO2 do ar e transformar em metanol. Gente, é perspectiva minha ou quem faz doutorado vira humilde? Porque a gente conversa com o Marcelo, ele fala os negócios como tipo, do nada, isso aí qualquer um faz. A Camila tá nesse, faz um negocinho lá que tipo cura o câncer. E a gente tipo assim, mas a gente tá aqui vibrando com o negócio e ela tá lá tipo, é um negocinho. É um negócio que assim, se for pensar, se vinga assim, se for dar certo, é um negócio que vai salvar o mundo. Porque assim, Acontece, você tira carbono do ar e volta ele pro ar. Então você nunca vai ter o aumento da quantidade de carbono no ar. Então a gente resolveu o efeito estufa. Lindo. E ela simplesmente conhece alguém que tá participando disso. Entendeu? É tipo o Marcelo falando. Não, é que eu tenho um amigo que ele tá pesquisando uma bactéria que a gente tem aqui na Amazônia, que ela é capaz de curar o câncer. Aí a sala inteira ficou tipo... E ele tipo... Não, mas ele tá desenvolvendo... Quanto tempo, assim? São muitos anos?
Acho que em uns 10 anos, talvez a pesquisa vingue. Tipo, demora, o cara conhece um cara... Não, mas 10 anos pra uma cura do câncer que é a humanidade. Não, eu tô falando, eu acho que o doutorado faz a pessoa ficar humilde, cara. É que você tem que ver ela ainda conversando com o Marcelo. Porque ela conversa com o Marcelo, a gente já começa a ver tudo em Matrix quando os dois conversam. Mas ela conversa com o Marcelo, como se ela chega pro Marcelo com assim, oi, Marcelo. E ela conversa como se fosse eu conversando com o Marcelo. Ela esquece muitas vezes que ela tá no mesmo nível do Marcelo. Ela e o Marcelo estão igual, entendeu? Não, gente. Não. Como é que você se chama? Doutora Gabriela. Ele é doutor Marcelo. E ela acha na cabeça dela... Doutor Marcelo, que fala N línguas, que estudou o ensino médio no Japão. Tô falando, doutores são humildes, cara. É o doutor querendo falar quem quer. Mas hoje o programa é da Camila. Vamos falar de Camila. Vai lá, Miguel. Pergunta qual que é a sua parte aí. Então, mas assim, qual foi a sua área que você seguiu a pesquisa? Qual foi? Eu trabalhei em conjunto com a Embrapa. Então, tudo que eu desenvolvi foi relacionado à agropecuária. Então, o que acontece? Eu trabalhei mais na área de produção de novos materiais, então mais na engenharia de materiais do que na química. Então, a gente trabalhava fazendo um polímero, só que à base de amido de milho. Pega essa agora. Ela conversa como se fosse uma coisa simples, mas pega o que ela fez. Não tô entendendo mais. Pega e faz careta, vai lá. Então, imagina que você faz um plástico. Ah, tá. Okay. Você vai fazer um plástico que a base dele é amido de milho ou amido de batata, amido de mandioca, pectina, que tira da casca da maçã. E aí você faz uns gueri-gueri lá e aí ele vira um plástico. Faz uns gueri-gueri. Nesses gueri-gueri tem 400 anos de história de pesquisa, mas tudo bem, continua. Aí, na verdade, esse material já tinha sido desenvolvido, mas a minha pesquisa foi adaptar ele para usar como recobrimento de fertilizante. Porque no Brasil a gente usa muito fertilizante no solo, porque produz muito. E a gente tem um desperdício muito grande. Chove, o fertilizante escoa, entra no lençol freático. Beleza. Aí, esse polímero eu faço como se fosse um sachêzinho. E dentro coloca o fertilizante. Porque aí vai batendo a chuva, amido vira aquela gosma. Então ele vai dissolvendo, virando aquela gosma, e com o tempo começa a liberar o fertilizante de maneira gradual. Então é uma liberação lenta. E aí, como ela é lenta, não entra no solo e tudo mais. Eu não sei se você tá entendendo. Eu vou traduzir para você o que ela acabou de dizer. Uma pesquisinha que resolveu o problema de fertilizantes no país, velho. É isso. Simples. Não, e sem contar, quando ela contou isso, ela falou assim, nossa, deixa eu te mostrar um negócio, porque ela tava feliz da vida que tinha publicado o negócio dela lá. Aí ela mostrou, cara, eu tô falando que quem faz doutorado deve ter algum chip que fica humilde, tem que ficar humilde. Fica bonzinho. Não, porque eu se fosse doutor, gente, ia ser um nojo. Mas assim, pega ela. Aí ela falou assim, não, sabe o que tá acontecendo? É porque a Ucrânia e a Rússia tá tendo uns problemas lá, eu não tá importando fertilizante. Mas com a minha pesquisa, a gente vai resolver esses problemas por causa disso. E ela explicou como se, tipo assim, o Brasil nem vai sofrer quase com algumas consequências porque eu pesquisei. Que eu fiz. Porque eu fiz. Olha lá. A minha pesquisa. E ela vai dar risadinha como se, tipo, não, ela sempre foi a ideia de você nacionalizar o fertilizante. Atualmente, 90% é importado. Da Rússia. Maioria. Sim. Fertilizante fosfatado, tudo vem de lá. E aí, o que acontece? A gente não consegue sobreviver. Então, desde 2011... E não é a gente, o mundo não planta sem a Rússia. Aí, a pesquisinha dela continua. Todos os meus textos começavam assim, o Brasil é muito dependente do comércio externo e caso tenha algum problema, a gente vai... Então, o que acontece? A ideia era pegar e nacionalizar o fertilizante. Então, a gente começou a moer uma pedra que tem aqui, que tem fósforo, e usar essa pedra moída como fertilizante. E dá bom. Só que aí as revistas achavam meus artigos muito sem graça. E aí, como por quê? Assim? Porque não precisa de fertilizante nacional, porque vem da Rússia. Porém, entrou guerra da... Aí todo mundo barra o fertilizante, a Rússia começa a meter medo em todo mundo, porque eu que tenho fósforo. A pesquisinha dela fez o quê? O Brasil dizer assim, e aí? Para aí, Rússia, a gente pesquisa aqui, por quê? Porque a gente tem a Camila, tá ligado? Nós temos a Camila. O que acontece? A gente vê se a sua pesquisa tá tendo impacto, se seu artigo ele é muito mencionado em outros artigos. E meus artigos nunca eram mencionados em nada.
Então, quando começou a guerra da Ucrânia, começou a aumentar muito a... Você tem noção? Cara, isso é professora nossa, irmão. Dá licença, é nossa professora, cara. Conhece essa pessoa. É nossa. Começou a ter... As pessoas começaram aí referenciar o meu artigo. Só que a gente tá na Embrapa fazendo isso, sei lá, desde 2011, que foi quando a gente começou. Eu comecei, a Embrapa tá fazendo isso desde antes. E o pessoal fica assim... Por isso que eu falo, as pessoas têm surto de humildade. A pessoa tá resolvendo uma crise nacional. Não, mas de pra virar produto demora. Mas é isso, mas você a tá tudo, iniciou. então tá tudo pesquisado. É só agora pegar os textos dela, deixar que outras pessoas comecem a pesquisar sobre isso e a gente resolve um problema nacional que gera uma crise internacional por causa de uma guerra. E a gente tem a professora aqui no ângulo de Boituva. Irmão, salve de palmas pra nossa doutora. Isso é doutora, meus amigos. Isso aqui é ângulo. Isso aqui é ângulo, rapaz. Fera, né? Isso é de frente com aquela pá, de frente com a fera. Como você usou os conhecimentos que você adquiriu durante o seu doutorado e pós-graduação em outras áreas da sua vida? Tá, ó. Vamos pensar que é muito frustrante você pesquisar um negócio que ninguém conhece, tá? Eu concordo com você, concordo. Você só pesquisa, não pode falar com ninguém porque todo mundo boia. Mais ou menos quando você começou a salvar o mundo aqui, a gente ficou assim, ó. Olhando pra você com aquela carinha. Aquela polímero. Um plastiquinho. O que acontece? Muitas vezes, 80% das vezes, isso é uma média ótima, 80% das vezes que você faz um experimento, ele falha. Olha, então, se 20% dos seus experimentos dão bom, você tá muito bom. Então, imagina que tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz dá errado. Cara, chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você não aguenta mais. Então, é muito difícil lidar com essa situação. Então, quando você passou por uma pós e você viu isso, você vivenciou isso, então, alguns problemas do seu dia a dia, você fala, não, é só com emoção. A gente sabe que é só gera uma resiliência legal, né, mano? Você aprende a lidar com frustrações e também, tipo, quando você tá frustrado, imagina quando você acerta o experimento, deve dar uma felicidade. Sim, é maravilhoso. Imagina, por isso que o Eureka funciona, né? Eureka! Por exemplo, eu tive um ensaio que eu tinha que fazer pra ver a degradabilidade do meu material, que era o polímerozinho. Então, eu tinha que comprovar... Eu adoro polímerozinho. Polímero é uma palavra tão linda. Negócio que salva o mundo, polímerozinho. Eu tinha que comprovar a degradabilidade dele. Então, eu tinha que fazer um experimento em que eu colocava terra, enterrava, via quanto de gás saía, pesava ele. Era uma loucura. E para eu conseguir fazer esse experimento, eu chegava às 5 da manhã no laboratório e era pauleira até umas 3 da tarde. Daí, no outro dia... às 5 da manhã no laboratório, até umas 3 da tarde, sem parar, sem banheiro, sem comida, sem água. Não, loucura, sabe? Pra você terminar ele depois de 1 semana e meia e dar errado, cara, você chora bastante. Daí você carrega, dá um Ctrl+C pra vida. Aí, quando você consegue fazer ele e ele dá certo, quando você ajusta o parâmetro ali que tava dando erro, nossa... Você fala assim, nossa, não vou nem trabalhar, mas... Eu não vai fazer nada. Assim, a gente tá indo pra um campo muito complicado e eu quero saber uma coisa legal, né? Vamos falar um pouco... Pô, isso tudo é legal, cara. Ela salvou o mundo, mano. Uma coisa divertida, né? Algo mais simples. Vamos fazer uma coisa mais humana, mais coisa que a gente entende aqui. Assim, né? O negócio é divertido, não tô entendendo, não. Então, assim, vamos querer falar de alguma coisa bem divertida? Você já tacou fogo em alguma coisa, explodiu alguma coisa no laboratório? Foi coisa mais louca. Todo mundo que já trabalhou em laboratório deve ter uma história pra contar. Eu tenho, tipo, várias. Então, a primeira foi perigoso, cara. Foi perigoso. Ao medo. E foi numa disciplina na graduação, que era uma disciplina de experimentação para o ensino médio. Então, era pra gente adaptar experimentos de laboratórios reais com coisas que você encontra no mercado para fazer experimentação na sala de aula a baixo custo. Aí, a gente fez o nosso experimento, deu certo, anotamos bonito, aí a gente tinha muito tempo de aula, a gente ficou entediado.
Oh, meu Deus. Aí a gente começou a misturar coisas. Gente, nunca faça isso. Deixa eu adivinhar, você era jovem. Tá bom? Deixa eu adivinhar, você era bem jovem. Então... Ela é jovem. Não, é bem jovem, por isso mesmo. Bem jovem. Não porque... tanto. Faz 2 anos. Uns 20 anos. Ah, não, é jovem. Anos. Então, esse que é o problema, né? Deixar jovem entediado é um grande Gente, problema, jovem né? com um monte de líquido que queima e explode, gente. Então, Nossa senhora. gente, então, não façam isso, pelo amor de Deus. Porque o que acontece? A gente vai simplesmente misturar coisas no laboratório sem pensar, é uma burrice. Loucura. Porque você pode ter reações ali que você não está esperando. E foi o que aconteceu. Eu misturei água sanitária com Veja porque a gente estava misturando produtos de limpeza, que era o que a gente usou para o primeiro experimento. Fiquei assustado porque minha esposa faz isso e quando a gente vai limpar o banheiro, eu e ela... Perigosíssimo. Jura? Perigosíssimo. Porque A gente tá morrendo, amor. Dependendo da concentração de amônia que tem no Como você fica Veja, preocupado? você vai reagir ele com o hipoclorito de sódio e vai ter uma liberação de gás cloro. Esse gás cloro, Respira, um abraço. ele é muito tóxico, gente. Então ele entra queimando tudo. Assim, só que no comecinho você não sente. Aí E a quando galera você vê, faz isso no box. não pode. Gente, fala isso pra câmera aí, Não por favor. pode. Deus, Tá bom? Mistura. O que o pessoal usa muito. Seres humanos, não misturem cloro com Veja. Exato. O que o pessoal mistura muito é o sabão em pó com água sanitária. Aí pode. Libera menos coisa, mas... Mata não é menos. ideal. Você vai Não morrer é mais ideal. devagar, pelo amor de Deus. O problema é que o banheiro acaba sendo fechado, aí você fica cheirando Aí você aquele fecha o negócio. box ainda, é a Nossa, concentração. que delícia. Imagina. Então, o que acontece? No laboratório que a gente estava, o professor, como era a experimentação para ensino, ele falava, gente, faz aí, e ia para a sala dele, que era no final do corredor. Aí, minha amiga, que era minha dupla, ela começou assim, nossa, meu nariz tá ruim. E começou assim, sabe? Aí eu falei, né, tá um cheirão estranho. Aí o professor veio com tudo, já berrando, porque ele sentiu o cheiro do cloro lá. E vocês dentro da A sala. sala inteira. Meu Deus do céu. Aí eu levei uma bronca, cara. Uma bronca que ele falou, não faça faculdade, por favor, vai embora. Se desista. Então, É o mínimo que você faz pela sociedade. Essa parte do ninho, a gente do De Frente com a Fera, a gente não deixa os alunos da Camila ver, tá bom, gente? Porque o dia que ela for dar uma bronca, que isso? Como é que você faz na sala de aula? Ela vai fazer assim, ah, é, doutora? Você quase matou uma Você quase sala matou seus inteira. colegas inteiros. Nossa, eu que dei um rinite aqui, meu nariz já tá coçando só de pensar nisso. Não, mas eu acho que desobstrui a grande de tanto tão Até a cartilagem disso. É tão forte que você nem tem mais nariz. Vai virar um Voldemort. Os alunos todos igual o Voldemort. Destruir algo que você nem tem mais. Ai, meu Deus. E eu, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei, a Camila, pra mim, ela me dá várias aulas, assim. E uma das coisas que eu acho muito bacana dela é que ser doutor não tem cara, né? Porque quando a gente fala em doutor, geralmente a gente fala daqueles caras, né? Tipo, olá, tudo bem? Aqui a gente tem alguns doutores, professores, né? A gente já apresentou um deles que é o Marcelo, a gente tem o Luiz de Biologia, que é doutor. O Luiz é literalmente um doutor ali, né? Tipo, olá, seres O humanos. Luiz é o cara mais Olá, seres humanos, tudo bem? Ele é muito fofo. Agora, a Camila, ela é um estereótipo muito bacana, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de ser doutora, aquela pessoa séria, e a Camila é jovial, a Camila é enérgica, ela chega causando na sala de aula, vocês não tiveram aula com ela ainda, Não. tipo você teve, né? A Camila, as meninas que estão aqui, as que são do terceirão, que estão aqui atrás, gravando aqui com a gente, é isso, é energia pura, ela brinca, tira sarro, e de repente você fala assim, cara, é muito legal ver isso dela, esse humor, ela é uma pessoa linda, maravilhosa, é muito bom, a gente conversando, ela falando pra gente, eu quero fazer uma festa pro meu namorado, e ela contando as coisas, a gente fica olhando e dizendo assim, meu Deus, cara, esses dias a gente não vai contar o que ela falou, mas assim, ela contando, e eu falando, sério que você fez isso? Ela, então, porque eu acho legal que ele, né, se divirta, joga videogame, e a gente assim, cara, liga pra minha mulher, por favor. É que assim, né? A gente tem esse estereótipo muito grande. E a Camila é muito fofa, né? Ela E de você saber que ela é a doutora
doutora, Camila. Eu peguei o roteiro pra ler e falei, mano, a Camila é doutora. Como uma pessoa tão jovem conseguiu ser doutora? Exato. Na minha cabeça, mata a sua vida inteira, aí você consegue virar doutor. Zerei a fase. Querendo ou não, ó, são quantos anos de ensino fundamental? São 11. Fundamental a médio? 5. Não, fundamental a médio. O ensino básico, a gente tem 5 de infantil, 9 de fundamental e 3 de médio. Que dá o total de? Aí vai ser de humanas. 12. Obrigada. Mais 5 de graduação. 16. Mais 2 de mestrado. 19. 4 de doutorado, mas eu fiz 5. Que eu demorei. 24 anos. Demorou isso. E a gente chuta por aí a idade. Não é tão difícil, mas assim... Não é tão difícil. Essa você falou no automático. Certeza. Não. Corta essa parte. Eu ia falar que não é tão demorado, só que a gente não tá acostumado com pessoas que seguem um rumo, tipo... Né? Exato. Porque se você para no meio, você não volta, não. Não, e outra, é uma coisa, como você disse, viver essa frustração de fazer uma pesquisa, assim, que são horas de trabalho, é muito difícil, durante um longo tempo da sua vida sem descanso, eu acho que é pra poucos, hein? É pra muito poucos. Por isso que, assim, mais uma vez eu volto a dizer, eles têm aula de humildade na faculdade, porque os 3 doutores que a gente tem aqui são 3 pessoas que conversam com a gente como se não fosse um cérebro cansante, que é uma fornalha de fogo ardente pulsando ciência lá dentro. O Marcelo só dá risada e fica falando besteira na aula. Marcelo, Luiz também. O Luiz e a Camila é a Camila, gente. O Luiz jovial, forte, é a coisa vigorada. mais fofa do mundo. E a Camila é fofa demais e muito divertida, né? Mas, cara, dentro dos doutores, eu creio que vai ser o mais novo deles. Eu tenho certeza que, tipo assim, por mais que você já chegou no ápice da carreira, a gente sabe que a gente, no caso de docentes, tem ainda livre docência, né? Nossa, não, mas demora pra chegar lá. Demora muito, né? Não sei nem se é a sua vontade também, né? Mas a questão é a seguinte... Posso te cortar rapidinho? Claro, você pode. A livre docência, você tem que defender um assunto para outros doutores. E eles vão ficar te bombardeando de pergunta para eles saberem se você sabe sobre o outro assunto. Tanto que poucos professores na universidade são livre-docentes, né? Porque tem que dar uma cara a tapa, assim. Eu tive acho que uns 7 ou 8 professores livre-docentes só. É muito, muito difícil de todos os gamas de professores que a gente teve. Mas assim, a pergunta que eu queria fazer pra gente encerrar o nosso De Frente com a Fera hoje... Mas você ainda é muito jovial, nitidamente, né, gente? Nitidamente jovial. Claramente. E por mais que você esteja no topo, assim, na glória do mundo acadêmico, quais são os seus sonhos ainda? Você já salvou o mundo, você já salvou o Brasil da Rússia, você cagou pra guerra. E assim, a pergunta é... A Best dela vai resolver o aquecimento global. A Best dela vai resolver o aquecimento global. O polimerozinho dela vai ser um plástico que vai se deteriorar e salvar os nossos aquíferos. Então, assim, depois de ter feito isso pelo mundo... Só um pouquinho de coisa, assim, né? Pouca coisa. Tipo, eu dei aula na minha vida e fiz 2 filhas e sou casado com a Milka. E ó... E é isso que eu fiz. Então, assim... É que parecia muito que você ia mandar. Eu achei muito que fazer alguma coisa. Deixa quieto. Isso me frustrou muito. E fui pro NR. É verdade. Quais são os seus sonhos? Você tem sonho ainda ou você já zerou a vida? Você já quer ir pra, né? Já quer, tipo, passeio, zerei? Ou se não, quero ainda salvar o Marte, Júpiter? Como é que é? Tá, quero resolver o problema estufa de Vênus. O que você quer fazer? Pensando em sonhos profissionais? Não, pessoais? Sonho pessoal. A gente quer saber os pessoais. Pessoais? Os pessoais. Porque o profissional... né? Isso é importante. Porque o profissional você já chegou no top, que é o ângulo de Boituva. Beijo, Ângela. Agora sim, sonhos gerais. Cara, queria poder jogar videogame, né? Nossa, Minecraft sempre, né? Ganhar dinheiro. Na verdade, eu sou dos boards, né? Beijo, Luan. Então, inclusive, era uma coisa que me ajudava muito durante a pós-graduação, porque eu não era da turma do rolê. Você e seu namorado que gostam mesmo de board, fazem reuniões de board? Não, eu acho que é o Bruno. Não é o Bruno é de board também, né? Mas você gosta de jogar board? Eu gosto. Game board. Aqui eu não tô jogando muito. Eu jogava mais quando tava em São Carlos, porque lá era o nosso rolê. A gente saía do laboratório e ficava tipo, aí, gente, vamos em casa, o que a gente vai jogar hoje? Aí a gente passava, comprava o lanche. Nerd, né? Nerd. Nerd complicado. Era esse o rolê, entendeu? Seu sonho, então, é fazer uma casa de board?
Na verdade, eu só queria ter dinheiro pra poder fazer o que eu queria na hora que eu queria. Isso é importante. Um sonho muito justo, eu acho. E tá vendo, cara? A simplicidade de um doutor, né, cara? Eu quero viver. Depois que é só é igual o Thanos. Depois que eu matei metade do universo, eu quero ser fazendeiro. Ela, depois que eu salvei o mundo, o que eu quero fazer? Jogar board. Fazer o quê? Quero jogar joguinho com os meus amigos. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço, Que gente. bom que você está aqui, que você conheceu esse nosso ninho. Você pôde nos abrilhantar, né? E contar como é que é pesquisa, um pouquinho mais sobre você. Muito obrigada. A gente está muito feliz de você ter aceito o nosso convite. E a gente queria te dar uma lembrancinha, que é só para os férias, para você colocar nas suas anotações lá, lembrar da gente, tá bom? Obrigada. Então, por ter feito parte desse ninho. E você que está nos vendo até aqui, até agora, muito obrigado por ter visto este episódio que nós planejamos com todo carinho para você. Continue a seguir os nossos, outros vídeos que nós temos disponibilizado para vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Siga-nos também nas nossas redes sociais, @Ninho das Feras no Instagram e também a gente também tem o canal do YouTube aqui na escola também, a gente tem novidades do Spotify também. Exato. Louça. Olha, que eu ouvi do Ninho das Feras. A gente tá aí programando umas novas redes sociais também pra gente. Muito obrigado, beijo do gordinho e tchau, tchau!